Antes de começarmos a ler o tema e também a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com a amada igreja, eu gostaria de fazer uma oração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu sou grato a Ti nesta tarde, sou grato a Ti por esta comunidade, por esta igreja, pelo Teu povo que está reunido aqui no Teu nome, para celebrar e glorificar o Teu santo nome. É a Tua palavra, Senhor, que transforma as nossas vidas. Não é a palavra de homens, mas é a palavra de Deus, que muda a nossa história. Como cantamos através dos louvores aqui, Senhor, é o encontro verdadeiro do homem com o Senhor, com o Teu Santo Espírito que lhe traz transformação por meio da vida de Cristo em nós. E é isso que te pedimos nesta tarde, ó Pai. Vem sobre nós, vem a Tua palavra penetrar ao mais profundo do nosso coração e produza frutos para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias à palavra ao Senhor. Ainda bem que estou aqui, essa foi nova, essa eu vou guardar e vou levar para outros lugares também. Ainda bem que estou aqui, né? Graças a Deus, nessa grande festa, nesse dia de celebrarmos ao Senhor, de glorificarmos o seu nome, amém? Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6, verso 9. O tema é assim na terra como no céu, né? Da tão famosa oração dominical, a oração que Jesus ensinou ao seu povo. Mateus capítulo 6, do verso 9 em diante, nós vamos estar lendo, amém, do 9 ao 15, e aí depois nós estaremos falando sobre algumas coisas, amém? Mateus capítulo 6, do verso 9 em diante. Hoje eu tive a honra de estar trazendo meus filhos também, que está ali do lado ali, a minha menininha também. Tão grandão. Depois no final eles vão ficar ali em pé. Mateus capítulo 6, verso 9 em diante. Amém? Vamos ler. Diz assim, ó. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Amém? O texto de Mateus tem dois textos sobre a oração do Pai Nosso. Um é o de Mateus, que é uma oração mais completa, e o de Lucas. Mateus, ele está inserido aqui no Sermão das Bem-aventuranças, quando Jesus começa a dar início a uma série de ensinamentos, a uma série de instruções aos seus discípulos. Em Lucas está inserido em um momento que diz que Jesus se retira para orar, vai para um monte orar, e depois que ele desce, depois que ele termina de orar, os seus discípulos chegam a ele e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar como João Batista também ensinou os seus discípulos. É certo que os discípulos de Jesus, que aqui estavam com ele, viram algo diferente na vida de Jesus, no sentido de buscar a presença de Deus, de buscar a presença do Pai em oração, em se entregar ao Pai. E aí em Lucas também, Jesus vai dar uma série de ensinamentos, dizendo, então quando orares, você vai fazer o quê? Você vai se retirar, você não vai fazer como os hipócritas. Por quê? Os hipócritas oram nas praças acerca de serem vistos, para receberem galardão. Não, vocês vão se retirar e vão orar no vosso próprio quarto. E vão falar em secreto, porque o teu Pai, que te vê em secreto, ele também vai te responder. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, se abre.
Então, há nos discípulos de Jesus agora uma vontade. Qual é essa vontade? De algo que eles não praticavam, de algo que eles desconheciam, de algo que eles ainda não tinham tido contato, mas que agora, ao verem Jesus, a vida deles também está sendo impactada, a vida deles também está sendo tocada de alguma maneira, e eles estão dizendo, eu quero isso para a minha vida, eu quero essa realidade para a minha vida, eu quero essa realidade para a minha história. E aí Jesus vai então ensinar essa oração, que alguns dizem que é uma oração, e aí se tornou a oração tão conhecida há tanto tempo, que é praticada não só pelos cristãos, mas é praticada por várias religiões, várias pessoas, a pessoa às vezes nem cristã, mas fala assim, vamos orar o Pai Nosso. Esses dias mesmo eu estava no ambiente de trabalho, aí a nossa gerente geral voltou, né, de um período que ela estava enferma, e aí as pessoas ali estavam reunidas, tinham várias pessoas de várias religiões, e falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração de Pai Nosso. Todos ali sabiam a oração do Pai Nosso. Todos conheciam essa oração. Porque já se tornou algo que para nós é algo repetitivo, é algo decorado, é algo que, dependendo da estrutura familiar que você tem, você aprende já o quê? Desde criança. Outros dizem o quê? Que, na verdade, você tem princípios na oração do Pai Nosso, e esses princípios têm que ser praticados. Esses princípios têm que ser obedecidos. E é sobre justamente alguns desses princípios na oração do Pai Nosso, quando nós oramos assim na terra como no céu, que eu gostaria de trazer nesta noite, compartilhar com os irmãos. A primeira coisa que Jesus ora no Pai Nosso é falando sobre o reino. Ele diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feito. Notem que Jesus ele traz a realidade de dois lugares geográficos. Aonde? Terra e céu. Que hoje, pela realidade que nós vivemos cristãs, nós sabemos que Jesus está falando de onde? Do céu de Deus e da terra dos homens. Não de um espaço geográfico, mas de uma realidade de governo, de uma realidade de poder, de uma realidade de força. Então ele está se referindo primeiro ao reino de Deus, que ele falou aos céus. Como é perfeito nos céus, assim também seja a tua vontade E aí ele está falando de governo de homem. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus está se referindo a dois lugares, que não é geográfico, mas é dois lugares de governo e de poder. Resumidamente, eu gostaria de trazer essa ideia, porque depois você vai entender o restante da mensagem. Então, para nós entendermos o que é um reino, primeira coisa, um reino precisa de um rei. Para se tornar um reino, pastor, mas isso é óbvio. Calma que você vai chegar lá e você vai ver que isso não é tão óbvio assim quando chegarmos no fim dessa mensagem. Parece ser simples, mas quando nós chegarmos no fim dessa mensagem, você vai ver que nós temos que decidir em nosso coração a que rei e a que reino e que tipo de súdito nós queremos ser para este reino. Então, a primeira coisa que nós entendemos neste texto, se nós entendermos que ele está falando de reinos, de poderes, e ele está citando o reino dos céus, onde tudo é perfeito, onde o poder de Deus se manifesta de uma maneira poderosa, e também do reino dos homens, né? Então, nós necessitamos, primeiro, de um rei, ou de uma rainha, ou de um príncipe que governe este reino. Segunda coisa, para que esse reino exista, tem que ter bem determinado um espaço, um estado, um país, um governo, aonde essas leis são claras, aonde existem leis, e essas leis são claras e precisam ser obedecidas. Entendam que a lei que tramita no Brasil não é a mesma lei se você for para os Estados Unidos, não é a mesma lei se você for para o Paraguai, não é a mesma lei se você for para a Bolívia. Cada lugar, cada reino tem uma lei que determina as regras, que te orienta como você deve viver naquela localidade. E terceiro lugar, existem os súditos, aqueles que se submetem a este reino, a este rei e a essas leis. Compreendemos até aqui? Tranquilo? Glória a Deus. Então vamos continuar. Primeiro, então, falamos do reino de Deus, que é um reino perfeito, é um reino cuja glória, segundo Nabucodonosor, é de geração em geração, que não há quem possa destituí-lo do seu poder,
Porque ele tem um braço forte, ele estabelece reis e tira reis. Ele tem o poder de transformar tempos, ele tem poder de fazer o que ele quiser, porque ele vai e transcende além do reino dos homens. Esse rei é um rei que está estabelecido em poder e glória, e ninguém pode tirá-lo, ninguém pode fazer frente a ele. Segundo reino é o reino dos homens, um reino que foi dado a nós lá em Adão e Eva, mas que por causa do pecado, diz a palavra do Senhor, que este governo foi tirado, essa autoridade foi tirada e entregue na mão de quem? Do pecado. E o pecado, a gente sabe que ali simboliza quem? Satanás. O governo que estava na mão dos homens, as leis que estavam estabelecidas por Deus para que Adão e Eva governassem e redisse aquele jardim e todas as outras coisas conforme a lei de Deus, agora com o pecado é dado a Satanás. 1 Coríntios diz que, capítulo 15, verso 22, que por causa do pecado, por causa da desobediência de Adão, a morte entrou no mundo, mas a ressurreição, a vida eterna entrou por meio de quem? De Jesus. Se por um lado a morte entrou por causa de Adão, a vida que temos hoje, celebramos aqui, ainda bem que estamos aqui, entrou por causa de Jesus. Mas ao homem foi dado a legalidade do pecado. Para que você entenda bem claro o que eu quero dizer, vamos supor, nós temos um país estabelecido mais ou menos um pouquinho mais de 500 anos, certo? Que nós chamamos hoje do quê? De Brasil. Esse Brasil, a cada 4 anos, troca do quê? Quem escolhe o presidente? Quem dá legalidade para esse presidente governar durante 4 anos? E aí, uma vez que a gente dá legalidade para esse presidente governar, votando ou não nele, o certo é que depois que ele ganhou, independente de você gostar dele ou não, foi dado o que para ele? Você entende o que é a legalidade que a gente dá no mundo espiritual, e é isso que eu quero trazer nesta noite? Independente, meu irmão, da questão do reino em si, a legalidade em si foi entregue. E uma vez que essa legalidade é entregue, quem governa, nós gostando ou não, querendo ou não, é aquele que foi, ou que ganhou, a qual foi entregue. Adão e Eva fez isso com Satanás, falou, a legalidade agora para governar está na mão de vocês, era nossa. Cristo, ele vem e conquista novamente isso para nós. Cristo vem e traz novamente isso para nós. Por isso, na oração do Pai Nosso, ele está dizendo assim na terra, como? Ele está dizendo o seguinte, eu vou estabelecer novamente a ordem. Eu vou trazer novamente a ordem. Eu vou trazer aquilo que vocês haviam perdido e vou tomar esse poder porque foi dado de maneira legal. Foi dado para que ele pudesse governar e estabelecer um monte de outras coisas. E em nome de Jesus, nós como igreja, nós não devemos parar de orar. Nós não devemos parar de buscar a presença do Senhor. Porque uma coisa é o que já existe. Outra coisa é a legalidade temporária. O pecado tem uma legalidade temporária sobre a vida daquele que não tem Deus em sua vida, daquele que não tem Cristo em sua vida. Por quê? Porque ele está vivendo sobre a lei do pecado e da morte, diz a palavra do Senhor. Mas eu e você que temos Cristo, nós estamos vivendo sobre a vida eterna, nós estamos vivendo sobre as promessas de Cristo, nós estamos vivendo sobre a palavra de Deus. A nossa vida agora não está mais em condenação, porque em nossa vida já não há mais essa legalidade. O que reina em nossa vida agora é o poder e senhorio de Cristo, mas temporariamente essa legalidade ainda está nas mãos até que Jesus volte, meu irmão. Isso diz o Apocalipse, não é? Porque quando Jesus voltar, aí de uma vez por todas, o reino dele vai ser estabelecido. Jesus, ele veio como Salvador, isso nós falamos muito em nossas mensagens, mas agora quando ele volta como o quê? Como juiz. Ele volta para consumar todas as coisas, para colocar todas as coisas de acordo com aquilo que Deus tem e aquilo que Deus prometeu em sua palavra. Então, a primeira coisa que eu entendo, quando eu declaro assim na terra como no céu, eu estou declarando o seguinte: eu tenho um rei. Eu tenho um rei. Você está entendendo isso? O teu rei não é Paulo,
o teu rei não é Apolo, o teu rei não é Pedro. Às vezes a gente tem brigado tanto por causa de política, e a gente esquece que o nosso rei é um só. É um só. O nosso rei é um só. E nós servimos a este reino para a glória e louvor do Senhor. Foi estabelecido em glória e poder, meu irmão. Você serve a um único rei. Nós podemos até escolher homens para temporariamente nos governar. E isso muitas vezes nos divide, como dividiu a igreja de Corinto. Mas nós servimos a um único rei soberano sobre todas as coisas e sobre todos os reinos. E esse rei, ele está vestido de glória e majestade. E a gente não deve abrir mão por causa de nenhuma outra coisa, de nenhuma outra ideologia, de nenhum outro valor. Eu tenho um rei, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que governa eternamente em nome de Jesus. Tem gente que se apega mais à ideologia humana do que ao rei do seu reino. Tem gente que defende mais um político qualquer, e agora nós estamos voltando à época da política, né, do que realmente o seu Deus. Quando vai falar de Jesus ou quando vai falar da palavra, fica com vergonha, mas quando vai falar de política, ele é um sujeito aguerrido. E Paulo está falando o seguinte ao Coríntios: ó, nós temos um rei, e esse rei não nos divide, esse rei nos uniu. Não importa se você é homem, não importa se você é mulher, não importa se você é branco, indígena, preto, e agora tem mais um monte de outra coisa, não importa se você é rico e não importa se você é pobre, somos um em Cristo Jesus. A lei desse mundo não pode nos dividir, porque servimos a um único Rei, um único Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, diga à pessoa que está falando, meu irmão, em nome de Jesus, o nosso Rei não nos divide, mas Ele nos une. Amém? Glória a Deus. E é tão maravilhoso nós olharmos para a palavra do Senhor, porque esse Rei que nos une, Ele uniu homens e mulheres do passado e costuma unir no presente, homens e mulheres que tinham valores muito diferentes. Quando nós olhamos o texto de Isaías, capítulo 6, verso 1, a palavra do Senhor diz que eles ainda estavam chorando a morte do rei Uzias, porque o rei Uzias foi um bom rei para Israel, embora ao final da vida dele fez coisas indevidas, mas foi um rei que trouxe prosperidade para o povo. Isaías, como estadista, ele está ali, né, diante daquele povo, e ele está sentindo aquela perda, e de repente ele tem a visão da glória de Deus. Ele tem a visão de seres celestiais cobrindo o seu rosto, voando e cantando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele está chorando por causa de Uzias, mas de repente ele vê a glória de Deus, ele fala: opa, peraí, eu descobri um rei que vai além dele, eu descobri um reino que vai além dele, eu descobri um reino que é eterno. E aí ele clama dizendo: ai de mim, porque sou um homem pecador, sou um homem de impuros lábios, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. E aí ele acha que vai morrer, aí diante da glória de Deus, Deus fala: a quem enviarei, a quem há de ir por... É muito interessante, porque quando você passa a ser súdito deste reino, você passa também a ser testemunha deste rei e desse reino, de coisas que Deus está fazendo e faz e fará na minha e na tua vida. Paulo, ele está servindo a um reino, que é o reino dos judeus, como cidadão romano, e aí ele sai perseguindo a igreja, sai perseguindo o povo de Deus, vai para um lugar, vai para o outro com cartas, e vai perseguindo, até que de repente ele para diante de uma visão de Jesus no caminho de Damasco, e aí ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele tinha a carta de quem? De um reino. Qual era o reino? O reino judeu. Qual era o reino? O reino romano. Ele tinha assinaturas daquele reino, e ele servia aquele reino, mas de repente ele se depara com Jesus, e aí Jesus fala para ele: por que tu me persegues? E aí ele fala assim: quem és tu? Não sei quem você é. Como eu estou te perseguindo? Eu sou Jesus quem tu persegue, Saulo.
Eu sou Jesus que me identifico com a minha igreja e você está me perseguindo. E aí ele tem uma orientação dada por Jesus. E qual é a orientação? Vai lá, entra naquela casa, fica lá, alguém vai orar por você, você vai recobrar a sua visão, e da agora em diante você vai ser servo de um outro reino. E aí Paulo vai dizer à igreja filipense, dizendo o seguinte, tudo que eu tinha, glória, eu era um cidadão romano. Cidadão romano na época, meu irmão, não era fácil. O sujeito só ganhava o título de cidadão romano, ou se ele nascesse romano, ou se ele conseguisse comprar por muito, isso quando o imperador queria dar esse título para alguém, porque não era fácil. Né? Mas, assim, comparando, é como se tornar hoje um cidadão americano, né? Pedir um visto cidadão. Assim, mal comparando, porque ainda para ser um cidadão romano era muito pior. E aí Paulo falou, eu era um cidadão romano. Eu era um cidadão romano. Eu era fariseu de fariseu. Eu era da linha de Benjamim. Eu era um homem diante da lei impecável. Mas um dia eu tive um encontro com um rei. Um dia eu tive um encontro com um Senhor. E tudo aquilo que eu achava ser muito importante, para mim se tornou, a palavra que ele usa ali, é esterco. Tudo se tornou inútil. Tudo se tornou para mim nada. Por quê? Porque eu fui encontrado dele. No começo desse culto nós fizemos o seguinte, se você está aqui, foi porque Deus te trouxe aqui. E eu quero dizer uma coisa, se você está aqui, foi porque Cristo te encontrou. Você era uma ovelha perdida, eu era uma ovelha perdida, e de alguma maneira ele me viu lá onde eu estava, e ele foi atrás de mim. Ele veio e nos uniu no seu aprisco, que é o seu reino, para nos estabelecer como um povo santo, como um povo comprado e lavado e remido pelo seu sangue, em nome de Jesus. Segunda coisa, se então tem esse rei, eu agora aprendo e entendo que também há uma lei que eu preciso fazer o quê? Me submeter. Eu preciso me submeter a uma vontade que agora não é mais a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me escolheu. Há um texto na Bíblia, João capítulo 4, do versículo 27 ao 34, que a palavra do Senhor diz que Jesus está conversando com uma mulher. E aí os discípulos vão na cidade, né, a mulher samaritana, que é um texto conhecido de todos nós. Aí os discípulos vão na cidade buscar comida para Jesus, vão lá trazer comida para Jesus, e aí quando eles chegam, quando eles estão de volta, eles olham Jesus conversando com a mulher samaritana e eles se admiram. Eles olham para o outro e falam, Jesus está conversando com uma mulher. Se a gente parar e falar, nossa, mas o que é isso? Você vai para a época, assim, era quase que impossível um judeu falar com um samaritano. Principalmente falar com uma mulher em público, né? E aí, para quem não conhece a história do cristianismo, meu irmão, você que é cristão, em nome de Jesus, para de ficar ouvindo qualquer ideologia besta, que fala que coloca a mulher no andar de baixo. Você só está hoje no lugar de cima, porque o cristianismo te propôs isto. Porque a história do cristianismo te trouxe para isso. Porque antes da história do cristianismo, a mulher era tratada como objeto. Depois do cristianismo, a mulher é tratada como coigual. A mulher é colocada num lugar de honra. A mulher é colocada no lugar de destaque. E Jesus começa com isso quando ele conversa com a mulher samaritana. Jesus começa com isso quando ele conversa com Marta e Maria, depois que Lázaro havia morrido. Jesus começa com isso quando ele toca no esquife de uma mulher viúva de Naim, que o filho havia morrido. Então esse papo de que o patriarcado, por causa do cristianismo, trouxe coitada da... Não. O cristianismo trouxe um lugar para você. Jesus trouxe um lugar para você de honra. Jesus estabeleceu um lugar de honra para você. Tanto que os discípulos eles estão voltando, e aí um olha para o outro e diz assim, nossa, Jesus está falando com uma mulher. E eles se admiram. E aí eles falam, Senhor, nós trouxemos comida, vem comer. E aí Jesus fala assim para eles, a minha comida e a minha bebida é fazer o quê? A vontade
do meu Pai, independente qual ela seja. É transcender, é ir além, é vencer as divisões, é vencer os preconceitos, é vencer aquilo que este mundo tenta colocar como, de alguma maneira, regra para a destruição das vidas. Não, Jesus veio para resgatar, mas para isso ele nos ensinou a lei da submissão a este rei. João, capítulo 6, verso 55, ele vai falar justamente isso também. Em Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus assim, quando Satanás diz para ele, transforma essa pedra em pães. E aí Jesus fala, não só de pão, mas o homem vive do quê? Da palavra de Deus. Então o servo do Senhor, ele se alimenta do quê? Da palavra do reino. Ele estabelece para ele que há uma lei que vai além dessa lei humana. Ele estabelece para ele que há uma lei, e essa lei, ela começa onde? Em Deus. E eu me submeto a essa lei, eu me submeto a essa ordem que vem da parte do Pai. Por quê? Porque em alguns momentos da minha vida, o que é me proposto pela sociedade vai necessitar de uma atitude enérgica minha. Se eu me dobro a uma estátua para não ir para a fornalha, se eu deixo de orar para não ir para a cova dos leões, ou eu digo, eu sirvo a um rei, eu sirvo a um reino, eu sirvo a uma lei, que eu não vou deixar de orar, que eu não vou me prostrar à estátua que você fez, mesmo que isto custe a minha própria vida. Meu irmão, em nome de Jesus, estar com Cristo é muito melhor do que qualquer coisa nesta vida. É muito maior do que qualquer coisa nesta vida. E hoje nós vemos, muitas vezes, infelizmente, pessoas trocando o reino e o seu Senhor por coisas passageiras, por coisas temporais, por coisas inúteis, por ideologias vãs que não servem para absolutamente nada em nossa vida, que não vai nos acrescentar em absolutamente nada, e aí nós nos dobramos a isso, e aí acabamos nos envolvendo, e aquela vida que nós tínhamos com esse rei, com esse Senhor, e com esse reino, agora vai sendo deixado de lado, porque se orar, o que eles vão dizer? Porque se eu não me prostrar, o que eles vão falar? Não importa o que eles vão falar, não importa que o teu nome está escrito no livro da vida. O que importa é que o teu nome foi escrito por Cristo, está lá. O sangue de Cristo te comprou, está lá e ninguém vai poder tirar. Mas o certo e é real que em alguns momentos da nossa vida e da nossa história, nós precisamos fazer decisões, e essas decisões nunca são fáceis, porque escolhas nunca são fáceis. Escolhas requerem de nós energia, requerem de nós mudança, requerem de nós mudança de atitude, mudança de rumo, e nem sempre é fácil. Se acomodar aquilo que está bom, tudo bem. Pensem comigo, Daniel. Aqueles homens, 120 sátrapas, aqueles outros 3 governadores, chegou para ele e falou assim, e aí, está todo mundo no esquema aqui. Olha, só você não está no esquema, cara. Você vai perder essa oportunidade. Vamos entrar no esquema também. Vamos entrar nesse esquema de corrupção. Qual é o problema? Todo mundo está, são 120 homens, mais 2 aqui, só você não participa. Você vai ter privilégios que ninguém vai ter, só você vai ter. Mas sabe que uma coisa, eu olho para esse texto, e esses dias eu pregava para alguns irmãos, e falava justamente sobre isso. Não traia a confiança que lhe foi dada. Diga a pessoa que está assado, meu irmão, em nome de Jesus, alguém confiou em você. Não traia a confiança que lhe foi dada. Amém? Quando você olha para o texto de Daniel, o texto diz o seguinte, que Dário, ele chegou, colocou 120 homens, e sobre esses 120 homens, escolheu outros homens que estivessem sobre esses 120, para que ele não sofresse dano. Você sabe o que esse homem está fazendo? Estou te dando um voto de confiança. Estou te dando um voto de lealdade nas suas mãos. Eu estou te dando algo em suas mãos que eu não dei para aqueles 120 homens, porque eu estou confiando em você.
Se Daniel tivesse feito o que os outros queriam que ele fizesse, ele estaria traindo o voto de confiança que foi dado pelo rei, o voto de confiança que foi dado por Deus. Porque, segundo o Romano, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então, o lugar que você está, de alguma maneira ou de outra, você gostando ou não, talvez foi Deus que permitiu você temporariamente passar por lá. Não é que a gente fala muitas vezes, o deserto não é nosso lugar, mas é um lugar de aprendizado, seja sendo bom ou ruim, é um lugar de passagem. Então, algumas situações em nossa vida são apenas passagens. Nós vamos passar por ali, mas não vamos permanecer ali. E às vezes Deus coloca você no lugar de pessoas muito boas, e você vai aprender a ser melhor ainda, graças a Deus. E às vezes Deus coloca você no lugar de pessoas muito ruins. E aí ele lembra você e eu, como lembrou a Ezequiel, dizendo: Ezequiel, eu vou te enviar no meio de um povo, e esse povo é um povo de duro coração. Esse povo é um povo de dura cerviz. Você vai pregar para eles, Ezequiel, e tá, assim, eles não vão te ouvir. Mas eu tenho um conselho para você. Qual é? Mesmo que você pregue, mesmo que você fale, e eles não se convertam, não seja você igual a eles. Não tenha a mesma atitude que eles. Deus nos coloca em lugares para que as pessoas possam ver a glória de Deus manifestar em nossa vida. Seja em lugares muito bons, ou seja em lugares muito ruins. A orientação dada a Ezequiel ainda serve para cada um de nós. Não faça o que eles fazem. Se for te acrescentar coisas boas, glória a Deus por isso. Mas se não for, meu irmão, sai dessa. Não vai fazer isso. Vai te prejudicar. Você tem um voto de lealdade, você tem um voto de confiança. Se não dos homens, de Deus. Quando Deus te chamou, quando você levantou as mãos para Cristo, Deus estava ali estabelecendo com você um voto de confiança, porque você agora se tornou súdito deste reino em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você vai sair daqui pensando justamente nisso. Eu faço parte de um reino, e esse rei confia em mim. E esse rei estabeleceu uma aliança comigo, e esse rei me deu um voto de confiança, em nome de Jesus, amém? A submissão a este rei e às leis desse reino me introduzem num processo, e aí eu gostaria de entrar e gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso, num processo de santificação. Esse processo de santificação, em qual a palavra do Senhor nos ensina, e Jesus vai orar justamente sobre isso, é Deus nos tirando deste reino dos homens que estava sendo governado pelo poder do pecado e de Satanás, e nos introduzindo no novo reino, que é no reino de santidade e de luz. Por isso, a vida que você tinha outrora já não é mais a mesma, porque você é transformado, lavado e remido pelo poder de Cristo Jesus. Por isso muitas pessoas nos criticam dizendo: mas a igreja é lugar de ex. É verdade, é um ex muita coisa, porque a vida que eu vivi outrora, eu já não vivo agora. Por causa da minha fé em Cristo, eu sou parte de um reino, e esse reino está transformando a minha vida. E esse rei cujo eu sirvo está transformando a minha história, e ele vai continuar mudando em nome de Jesus, amém? Então, eu anotei duas frases que eu achei muito interessante, eu gostaria de compartilhar, depois a gente vai ler alguns textos bíblicos. A primeira é o seguinte: a submissão, vou ler novamente, a este rei e as leis desse reino me introduzem num processo de santificação, que faz-me santificar o nome de Deus, que implica em viver de uma maneira tal que sua santidade manifeste em meu caráter a santidade de Deus. A oração do Pai Nosso, lembra que eu falei que eram conceitos? A oração do Pai Nosso começa Jesus dizendo que Deus é um Deus santo. É ou não é? Pai Nosso que estais, santificado seja
Nós vamos orar, nós vamos ler daqui a pouco uma oração de Jesus que está dizendo o seguinte, que Jesus, por meio da sua prática, ele santifica, e a ideia é essa, você por meio da sua vida, apontar para Deus e as pessoas que olham para você, reconhecer que é um Deus santo, que é um Deus diferente, que é um Deus poderoso, que transforma a vida de homens e mulheres, seja eles pecadores como for. Que esse Deus que nos chama para uma nova realidade é um Deus que transforma histórias. Por isso Jesus está dizendo, na oração, dizendo, ó, santificado seja o teu nome, Senhor. Né? E aí eu gostaria de ler uma segunda frase que diz o seguinte: viver em santidade é viver em renúncia e negação da sua própria vontade para viver o nome do Senhor, viver a santidade de Deus em nós. João capítulo 17, verso 17, Jesus diz assim, santifica-os na tua verdade. O que é a verdade? É a tua palavra, Senhor. Não há verdade fora da palavra do Senhor. E o que nos santifica? A palavra de Deus por meio de Cristo Jesus. Amém? E aí ele continua dizendo, e este Deus que se revela por meio dos seus atributos, ele tem um atributo compartilhável. Qual é o atributo compartilhável? Há atributos de Deus, quando a gente estuda os atributos de Deus, que há atributos que ele não compartilha com ninguém. Soberania, glória, poder, ele não compartilha com ninguém. Mas alguns atributos de Deus ele compartilha conosco. E a santidade é um deles. A santidade é prazer de Deus nos tornar santo, o quê? Como ele é? Não é isso que a palavra do Senhor diz? Ser de santos como o Senhor é o quê? Então é um atributo compartilhável conosco, isso, glória a Deus, meu irmão, por causa disso, amém? E aí eu gostaria de agora ler com vocês algum texto, por quê? Porque quando eu aprendo a santidade, ela não é um estado, como posso dizer assim, para nós entendermos, né? Daquele sujeito que coloca uma Bíblia no braço, coloca um terno, uma gravata, né, e tem aquela cara de santidade, aquela estereótipo de uma pessoa santa. Não. A santidade, ela é a prática diária de cada um servo e serva do Senhor, de cada um filho e filha de Deus. É a prática diária de como vivemos, de como tratamos uns aos outros, de como declaramos o amor de Deus uns aos outros, de como tratamos a nossa família, de como tratamos nossos amigos, de como tratamos nossos vizinhos, de como somos leais às situações à nossa volta, às pessoas à nossa volta, e daí a gente pode colocar várias outras situações. É a prática de obediência à palavra de Deus, quando somos confrontados com a nossa própria vontade. E eu gostaria de deixar bem claro para você, que o sujeito que faz tudo o que quer, ele não é livre. O sujeito que faz tudo o que quer para a sociedade é um sujeito livre. Para o nosso contexto, para a ideologia que nós temos dentro do nosso reino humano, é um sujeito livre porque ele pode fazer tudo o que ele quiser. Mas para o reino dos céus, um sujeito livre é um sujeito que tem controle. Porque um sujeito que faz o que quer, ele é escravo, ele não é livre, porque ele não consegue se controlar. Deixa uma criança fazer tudo que ela quer, ela tem controle? Você conhece alguns sujeitos que faz tudo que quer, ele tem controle? Sujeito que é drogado, ele tem controle sobre a droga. Sujeito que é viciado na bebida, ele tem controle sobre o vício da bebida. Ele se torna o quê? Escravo, mas você é livre, em nome de Jesus. Você é livre por Cristo Jesus. Sabe por quê? Outrora, a bebida que você não conseguia mais controlar, agora alguém coloca lá um copo de cerveja na tua frente e você fala, isso aí não tem mais efeito sobre a minha vida. Isso aí para mim hoje é refúgio, isso aí para mim hoje é esterco. Já não tem mais poder sobre a minha história, porque eu fui transformado por Cristo Jesus. Outrora era um homem alcoólatra, era um homem violento, era um homem brigão na rua, mas hoje, quando as pessoas olham para mim e perguntam, o que aconteceu com você? Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida, assim na terra como no céu, Ele está fazendo a sua vontade perfeita em mim.
Ele está mudando a minha realidade, glória a Deus por isso. E aí eu gostaria de ler alguns textos rapidamente para terminarmos, amém? Vamos começar com Marcos capítulo 14, verso 36. Aquele é meu reloginho, eu vou acabar no horário, viu, Elton? Não esquenta. Eu falo para ele, vou acabar no horário, aí passa sempre um pouco, né? Mas dessa vez não. Marcos capítulo 14, verso 36. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 14, verso 36. Irmão, Deus é tão bom. Esses dias me perguntaram, e no podcast eu falei isso, né? Eu tenho mais ou menos 27 anos de convertido. E eu não me arrependo um único segundo de ter feito essa escolha. Um único segundo. E aí quando eu olho para essa escolha, eu vejo o seguinte, que antes de escolhê-lo, de fazer a aceitação por ele, ele me aceitou muito antes. Muito antes. Eu só sou resposta do amor dele por mim. Amém? Marcos capítulo 14, verso 36, Jesus diz assim, ó, e dizia, Abba, Pai, tudo te é o quê? Entenda uma coisa, quando Jesus foi orar por Lázaro, para que Lázaro ressuscitasse, ele fez uma oração dizendo o seguinte, Pai, não por causa de mim, porque eu sei que sempre me ouves, todos os dias quando eu oro, o Senhor me ouve, eu tenho convicção disso, mas por causa deste povo que está me seguindo, estão aqui, né? Senhor, Lázaro, vem fora. Tenha convicção de uma coisa, Deus sempre te ouve, nos momentos bons e ruins da tua vida, mesmo nos momentos mais escuros e sombrios, quando você ora e parece que essa dor se torna mais aguda, Ele está com você naquele momento, em nome de Jesus. E dizia, Abba, tudo te é possível, passa de mim contudo não seja feito o que eu quero, e assim o que tu... Um sujeito que entende a vontade do Senhor e diz, assim na terra como no céu, ele está dizendo o seguinte, Senhor, eu tenho uma vontade, eu não quero ir para a cruz. A cruz é doída demais. Quem em sã consciência diria, não, eu vou morrer tranquilo, eu vou pregar uns pregos aqui, uns pregão assim, né? Vai varar a minha carne, vai, então tudo bem, eu quase não vou sentir dor, né? Quase não vai ter problema. Não, Jesus ele está nos mostrando o seguinte, meu irmão, que às vezes o reino dos céus, eles vão conflitar com os reinos da terra. E aí quando esse conflito acontecer, eu tenho que me submeter a quem? A vontade de Deus. A vontade desse Senhor, porque aí sim eu vou poder orar dizendo, assim na terra como... Senhor, eu não quero, mas se tu queres, e é isso que tu tens para a minha vida, eu vou obedecer em nome de Jesus. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para mim, em nome de Jesus. Eu não vou fugir dessa realidade, a realidade que o Senhor tem, então eu vou obedecer. Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Deixa eu lá, correndo aqui. Glória a Deus. Diz assim, ó, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Tu tens um Senhor, tu tens um Rei, que é soberano. Glória a Deus por isso. 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, o quê? Também com Ele seremos... Meu irmão, você está sofrendo temporariamente. Deus, no momento certo, vai te glorificar. Deus, no momento certo, vai te colocar no lugar de honra. Deus, no momento certo, como fez com Cristo, também vai fazer com você. Deus, no momento certo, tem poder para manifestar a vontade dEle em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler só um último texto aqui, terminamos.
Glória a Deus. Pedro, primeira epístola de Pedro. Amém. Capítulo 1, verso 15. Glória a Deus. Vamos ler do 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Como filho da obediência, não vos moldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Glória a Deus. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso sutil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Glória a Deus. Capítulo 3, verso 13, diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se for zeloso do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Você sabe aquele ditado que diz assim: falem de mim, bom ou ruim, mas que falem de mim? Mas o importante de tudo é falarem de você sem razão. É falarem de você, que você não presta, de que você não sei o quê, que você não sei o quê, que você não sei o quê, e lá no céu, você está sendo reconhecido por Deus como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Lembra de Jó? Quando Satanás chega para Deus e diz: é claro, Deus, Jó tem de tudo. O Senhor dá tudo para ele, o Senhor coloca ele no teu reino e coloca uma cerquinha. É claro que ele vai continuar te servindo até o fim. Tá bom, então tira tudo. Pode tirar. Eu conheço o coração de Jó. Vocês podem tocar no que quiser. Para os amigos de Jó, Jó era um pecador. Para a mulher de Jó, ele deveria amaldiçoar o Deus e morrer. Para Deus, ele era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Daniel, para os amigos, para as pessoas que estavam em volta de Daniel, Daniel era alguém que deveria ser derrubado. Quando Deus vai lá para Daniel, capítulo 10, Deus diz assim: Daniel, homem muito amado. Podem esquecer de você, podem te caluniar, podem espalhar o que for. Pedro está dizendo o seguinte, meu irmão: que falem, mas que eles não tenham razão no que falam. Porque lá no céu, no reino que é superior a todas as coisas, eles podem matar o corpo, mas não podem matar a tua alma. Eles podem ferir o teu corpo, mas não podem ferir a tua alma, porque ela é do Senhor, em nome de Jesus. Fica para casa João capítulo 17. Quando você lê João capítulo 17, Jesus está dizendo assim: Pai, eu te santifiquei a ti em mim, e eu me santifico neles, e eles me santificam. João capítulo 17, Jesus está dizendo o seguinte: Pai, eu fiz eles conhecerem o teu nome por causa das obras. E o mundo vai conhecer a mim por causa deles. Meu irmão, olha o voto de confiança que você tem de Jesus.
Olha o voto de confiança que você tem de Jesus, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Você tem um voto de confiança de Jesus. Quando eu pego esse microfone para pregar, seja em qual lugar que eu for, eu faço com tremor e temor, porque Ele me deu um voto de confiança para estar aqui, meu irmão. Ele me deu um voto de confiança para estar aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó, por meio deles eu me santifico. Em que sentido? Eles vão fazer que o meu nome seja conhecido. Eles vão continuar o meu reino, eles vão pregar a minha verdade vai continuar. Sabe como o evangelho chegou a nós hoje? Por meio de homens e mulheres que santificaram o nome do Senhor. Por meio de homens e mulheres que disseram assim, na terra, como eu abro mão da minha vontade, Senhor, para fazer a tua que está no céu, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama. Diga, e a minha